Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos retomar as leis de Newton. Vamos rever a primeira lei, que é conhecida como lei da inércia. Vamos pensar aí na segunda lei, que é a lei da dinâmica. E a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Vamos lá? O primeiro princípio que nós vamos estudar, que é a primeira lei de Newton, é conhecido como lei da inércia. Essa lei tem como enunciado a condição de um corpo estar em repouso ou em movimento e a permanência desse repouso ou dessa condição de movimento em relação à ação de uma força. Então, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso desde que uma força não atue sobre ele para tirar ele dessa condição de repouso. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento desde que nenhuma força atue para modificar esse movimento do corpo. Um exemplo, se nós temos uma força resultante zero em um corpo, deixando este corpo em equilíbrio estático, se alguma outra força agir para modificar essa condição, nós temos aí uma força que atua para modificação desse movimento, é colocar esse corpo em movimento. Agora, se não agir nenhuma força sobre um corpo onde a sua resultante já é zero, ele tende a permanecer em repouso desde que nenhuma outra força venha tirar ele dessa condição de equilíbrio estático. Se um corpo já está em movimento e nenhuma força atua para modificar esse movimento, ou para parar esse movimento, ou para acelerar esse movimento, esse corpo permanece com o movimento que ele possuía anteriormente. Então, esse é o princípio da inércia. Um corpo continua em repouso ou um corpo continua em movimento desde que nenhuma força atue sobre ele. Nós temos dois exemplos bastante interessantes sobre a inércia. O primeiro exemplo é o exemplo da arrancada. Se nós estamos num movimento aí retilíneo, né? E de repente a gente aumenta a nossa aceleração aí, vou dar uma arrancada, a tendência é a gente permanecer onde a gente estava, né? Porque o movimento estava retilíneo uniforme, a gente vai sentir então o movimento jogando a gente para trás. Se eu estou no movimento uniforme, né? E de repente eu freio meu carro, a tendência é eu continuar nesse movimento, então eu vou ser lançado para frente. Tudo isso por inércia. Porque a tendência é a gente permanecer na condição de movimento que a gente estava anteriormente. O que nos ajuda a determinar movimento e repouso são os referenciais. Então, nesse caso, os nossos referenciais inerciais nos ajudam a pensar se a gente vai alterar ou não a condição de repouso e movimento do objeto, ou se ele vai ter a tendência de manter esse movimento, né? Então, não pode esquecer que a inércia sempre é essa tendência a manter o repouso ou o movimento, desde que nenhuma força externa aí, né, haja sobre este objeto. Na segunda lei de Newton, que é conhecido como lei da dinâmica, nós vamos analisar como é que, ao aplicar uma força, o movimento de um objeto é modificado, principalmente analisando aí a relação que a força vai ter com a aceleração desse objeto. Então, toda vez que a gente aplica uma força, a gente automaticamente aí gera nesse corpo um movimento que possui acelerações, vai ser um movimento variado. Como é que a gente analisa a força de um objeto, né, a partir da segunda lei de Newton? A força, então, é dada pela expressão de massa vezes a aceleração. No Sistema Internacional de Medidas, a massa está em quilograma e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Essa unidade, quilograma metro por segundo ao quadrado, foi chamada aí de Newton, em homenagem ao Isaac Newton, que pensou nessas relações, e é a unidade do sistema internacional que a gente utiliza para a força. Então, toda vez que a gente precisar analisar em relação a uma força que foi aplicada ao objeto, qual foi a aceleração que esse objeto adquiriu, conhecendo a massa desse objeto, a gente pode aplicar, então, a lei da dinâmica, ou segunda lei de Newton, para prever essa aceleração que o objeto adquire. A segunda lei de Newton, que é a lei da dinâmica, a gente vai estudar com uma maior propriedade no nosso segundo livro, né, do livro agora do nosso segundo bimestre. Mas eu já vou fazer um exemplo para a gente já ir se acostumando com essa expressão. Então, vamos lá.
Na figura eu tenho um bloquinho de 2 quilos, é aplicada uma força para a direita de 10 newtons, ele quer saber a aceleração. Então, sabendo pela segunda lei que força é a massa vezes a aceleração, estando a força em newtons e a massa em quilos, a gente já pode aplicar aqui na fórmula. Então, a nossa aceleração aí, esse 10 dividido por 2, que vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. A segunda lei de Newton é uma das leis mais importantes para a gente analisar o movimento de um objeto, e essa segunda lei nós vamos usar com muita frequência no nosso livro 2. Além disso, as situações onde a gente tem várias forças atuando sobre um corpo, a partir da força resultante, a gente consegue achar também a aceleração resultante desse objeto. Então, vai ser muito importante você lembrar dessa relação. A terceira lei, que é a lei de ação e reação, ela vai dizer que se um corpo aplica força em outro, esse outro corpo devolve essa força na mesma intensidade. Então, se a gente tem aí um corpo A, que vai exercer aí, né, uma força no corpo B, esse corpo B devolve essa força aí na mesma intensidade. Notem que a intensidade e a direção são iguais, mas os sentidos são opostos. Então, se a gente fosse escrever isso num par de forças, né? A força que A exerce em B é igual a menos a força que B exerce em A, porque o sentido é o contrário. Então, toda vez que a gente aplica uma força numa região, a gente vai receber essa força na mesma intensidade. Então, se eu der um tapa numa mesa, por exemplo, se eu aplicar uma força nessa mesa ao dar o tapa, a minha mão vai sentir a mesma intensidade da força que foi aplicada, porque a mesa devolve aí essa força na mesma intensidade. Ação e reação é um par de forças, não existe uma ação sem uma reação, não existe uma força de ação sem ela sofrer uma força de reação, e esse par de forças, ele se aplica em corpos distintos, né? Então, o A está aplicando uma força em B e o B está aplicando força em A. Então, são corpos diferentes que recebem essa força, por isso que a ação e a reação não se anulam. Como a lei de ação e reação ela é válida para corpos diferentes, são interações entre corpos diferentes, a gente tem efeitos diferentes. Então, por exemplo, se eu jogar uma pedra numa vidraça, ao mesmo tempo em que a pedra aplica uma força na vidraça, a vidraça devolve uma força na pedra. Mas ambos os materiais, eles reagem de forma diferente a essa força que está sendo aplicada a eles. Por exemplo, a vidraça, ela quebra, estilhaça, e a pedra pode não ter sofrido nenhum tipo de alteração no seu material. Isso é devido à constituição. Por serem constituídos de materiais diferentes, esses dois corpos têm reações diferentes em relação à força que está sendo aplicada a eles. Outra coisa que é bastante interessante a gente destacar sobre a par, né, de forças ação e reação é que a gente tem uma questão aí que é indiferente a gente analisar se a força foi de ação ou de reação, porque ambas elas estão na mesma interação. E outra coisa que a gente precisa saber traçar aí, né, que a gente tem uma linha de ação, que é onde essa força está sendo aplicada, que em relação à reação tem a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, a gente tem vetores ali que tem mesma intensidade, direção, mas vai ter sentidos opostos. E para finalizar, ação e reação são forças de mesma natureza. Se eu tenho uma força de contato, se a força de ação é de contato, a de reação também é de contato. Se eu tenho uma força que não tem contato, é uma força de campo, se a força de ação é de campo, a de reação também. Então, se a gente tem uma força de tração, né, uma força de ação que é de tração, a de reação também vai ser de tração, e assim por diante. Então, o par ação e reação sempre é da mesma natureza, a força é de um mesmo tipo. E só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Newton era uma figura bastante peculiar, interessante. Ao criar, esse fato é um fato verídico. Ao criar a lei de ação e reação, ele disse para as suas, né, secretárias, lá, seus acompanhantes de laboratório, quem estava próximo dele, geralmente era uma ou outra pessoa, porque ele não gostava de muito contato social. Ele falou assim: olha, publica aí que tudo que fizerem para mim vai ter desconto, vai ter troco.
Aí, a secretária do Newton falou assim, Newton, a gente não pode escrever dessa forma, vai parecer arrogante, agressivo. Ele falou assim, então tá bom, então escreve, toda ação tem uma reação. E foi assim que surgiu a terceira lei de Newton. Fato verídico. Bom, espero que as três leis de Newton tenham ficado claras, né, na nossa discussão de hoje. Mas se vocês precisarem retomar os conceitos, eles estão lá na página 178 a 185, a respeito da primeira lei de Newton, essas páginas. Quem precisar ler um pouquinho sobre a terceira lei de Newton está no capítulo anterior. E nessa parte teórica, né, nessas páginas do livro, nós não temos a segunda lei. Eu adiantei para a gente ficar aí na sequência, a gente já pensar na segunda lei, mas ela vai aparecer no próximo livro. Os exercícios que eu deixo indicado para a tarefa de hoje são os exercícios 1, 2, 6 e 12, das páginas 186 até a 188. Um beijo, bons estudos e até a próxima!